Anos 70 foram de horror. A famosa década de ouro. Mas, enquanto todo mundo fala de O Exorcista no Halloween, há um cemitério inteiro de filmes arrepiantes que foram enterrados vivos. Verdade distorcida. Alguns dos filmes mais arrepiantes já feitos ficam poeirentos nas sombras, prontos para destruir seu sono de novo. 1. O Sangue na Garra de Satã, 1971. Esqueça tudo o que você sabe sobre horror folclórico. Este pesadelo britânico escreveu o maldito manual de regras quando um fazendeiro desenterra um crânio deformado, com pelos e o olho intacto. Uma vila do século XVIII mergulha na loucura satânica. O diretor, Piers Haggard, criou algo perturbador que originou um subgênero inteiro, formando a tríade profana do horror folclórico ao lado de Witchfinder General e The Wicker Man. O que torna este filme absolutamente devastador é a forma como ele canaliza as reais ansiedades da contracultura dos anos 60 para o horror de época. O Cult Teen abraça a ideia, se der prazer, faça. Uma filosofia que toma um rumo de pesadelo, culminando em estupro ritual e assassinato. Nas ruínas de uma igreja antiga, Linda Hayden entrega uma atuação como Angel Blake, que é pura ameaça sexual envolta em inocência. Ela é o tipo de líder de culto que faria Charles Manson anotar. O orçamento de 82 mil libras, mas a atmosfera foi verdadeiramente densa. Críticos o desprezaram no começo, mas com o tempo revelou seu gênio. Mark Gatiss chamou-o de uma obra formativa do horror folclórico. Isso é horror da A24. Com orçamento baixo, há meio século à frente do tempo. Quando especialistas de horror o comparam a Suspiria e a O Homem de Palha, você sabe que está lidando com algo especial e perturbador. Obras tão memoráveis. Alice, Doce Alice, 1976. Esse proto-slasher faz Halloween parecer Disney. Quando Karen, 9 anos, é assassinada na primeira comunhão por um assassino com máscara translúcida e casaco, sua irmã mais velha, Alice, é a principal suspeita. Vem 90 minutos de culpa católica, disfunção familiar e assassinato. Isso fará você questionar a inocência. O diretor Alfred Soley foi excomungado pela Igreja Católica por fazer filmes adultos. Caramba, sua vingança contra a religião mostra que nada é sagrado. O filme mostra agressão contra a criança na comunhão, sugerindo nada é sagrado e tudo pode ocorrer. Brooke Shields é Karen condenada em seu primeiro filme, mas é o show de Pauly Shepard mesmo também. Como Alice, uma atuação tão desgovernada que dá vontade de ligar para a proteção à criança. O filme é um giallo americano, com pistas falsas e uma trilha que lembra um mistério italiano muito barato. Originalmente com o título Communion, foi banido no vídeo britânico Pânico dos anos 80. A máscara translúcida virou ícone do terror. Imagens religiosas ferem mais que confissão. Confissão de Booth. Este horror penetra na pele e fica lá, podre como uma consciência culpada. 3. Vamos assustar a Jéssica até a morte. 1971. O título parece piada de filme B. Na verdade, é um dos filmes de terror psicologicamente mais devastadores já feitos. Jéssica, libertada recentemente, muda para uma fazenda remota em Connecticut com o marido e encontra uma mulher misteriosa que pode ser vampira. Mas eis a reviravolta. Isso mesmo vai mexer com a sua cabeça. Você nunca sabe se Jéssica enlouquece ou se forças sobrenaturais são reais. Rod Serling chamou-o de um dos filmes mais assustadores que ele já viu, e Stephen King o coloca entre seus filmes de terror favoritos. A genialidade está no narrador pouco confiável. Zora Lampert oferece uma atuação marcante. Críticos de Chicago o elegeram entre filmes mais assustadores em 2006, e não estão errados. O diretor John D. Hancock buscou inspiração em A Volta do Parafuso e no assombro, criando um pesadelo lento que desperta medo como neblina. O final do filme deixa você questionando tudo o que viu, mesmo. Será Emily, a misteriosa hóspede da casa, uma ameaça sobrenatural? Ou o estado mental frágil de Jéssica cria monstros onde não existem? Você vai dormir com as luzes acesas e questionar sua sanidade. O filme ganhou culto entre fãs por transmissões noturnas na TV, provando que alguns pesadelos são melhores no escuro. A Quarta Armadilha Turística, 1979.
Imagina o massacre da Serra Elétrica tendo um bebê com House of Wax e poderes telecinéticos. Isso é uma armadilha turística em toda a sua glória demente. Um grupo de amigos fica com o carro quebrado perto de um museu à beira da estrada, gerido pelo solitário Sr. Slauson, Chuck Connors, onde um assassino com habilidades psicocinéticas passa a matar usando manequins animados. Sim, leu certo? Assassinato de manequim telecinético. Este filme é completamente maluco, da melhor forma, mesmo com a violência em imagens sombrias. Recebeu a classificação PG do MPAA, tornando-se um dos filmes PG mais assustadores da história. Ao lado de Tubarão e Poltergeist, Chuck Connors fica descontrolado como vilão, apresentando uma atuação charmosa e psicótica, de fato. Os manequins gargalham, objetos voam pelo ar e as vítimas tornam-se figuras de cera. Seu horror surreal atinge seu auge da eficácia. Stephen King tem elogiado o filme, é fácil ver por quê. Este não é o slasher tradicional, mas sim um thriller sobrenatural que desafia a categorização. O diretor David Schmoyer inspirou-se em cineastas surrealistas como Alejandro Jodorowsky, criando algo que parece um sonho febril. O silêncio do filme. O lançamento de 1979 significou que encontrou seu público por meio de transmissões televisivas em rede ao longo dos 80, onde sua atmosfera arrepiante e a classificação PG o tornaram combustível perfeito para pesadelos de espectadores desavisados. A tomada final vale o preço do ingresso e assombrará seus sonhos por 5 semanas. O Sentinel, 1977. Este filme faz Rosemary's Baby parecer comédia romântica. Alison Parker aluga um apartamento em Brooklyn Heights, um brownstone, para descobrir que foi eleita como sentinela que guarda os portões do inferno. O que começa como paranoia urbana logo se transforma em horror bíblico, totalmente implacável em seu ataque à sanidade. O diretor, Michael Winter, reuniu o elenco estelar, com Chris Sarandon, Ava Gardner, Burgess Meredith e Christopher Walken, o que equivale a ataque sobrenatural em grande escala. Status subestimado do filme, entre as gerações mais jovens, é criminoso. Este lugar psicodélico satânico ficou fora do debate há muito tempo. Apesar do elenco carregado e do lançamento teatral, o prédio de apartamentos vira personagem. A cada andar surgem horrores, o porão é portal para o inferno. O sentinel horroroso é usar pessoas com deficiências e deformidades como demônios. Na sequência final do inferno, uma escolha de elenco controversa que ainda é chocante. Hoje, o terror religioso do filme é mais intenso que O Exorcista, lidando com predestinação, culpa católica e a linha entre salvação e condenação. Críticos disseram que era exploratório, mas o público entendeu que viu algo perturbador mesmo. Este é um terror religioso que não poupa pancadas e deixa você questionando a própria natureza do bem e do mal. Martin, 1976, George A. Romero não era apenas o rei dos zumbis. Ele fez o filme de vampiro mais complexo da década, e quase ninguém comenta sobre ele. Martin acompanha um jovem, John Ampley, que acredita ser vampiro, mas em vez de presas e poderes, ele usa lâminas de barbear e seringas para drenar o sangue das vítimas. Isso não é romance gótico, é horror vampírico de ruína urbana que desfaz ideia romântica sobre vampiros. Romero reinventou a mitologia dos vampiros, fundamentando-a em realismo cru. Martin não vira morcego nem foge de crucifixos. Ele é apenas um jovem perturbado que vive com seu tio idoso na Pittsburgh industrial. O filme pergunta se Martin é de fato um morto-vivo ou apenas um psicopata iludido. John Amplos entrega uma atuação tão naturalista. É perturbador ver Martin parecer menos monstro e mais alguém mesmo que você poderia encontrar no transporte público. Embora Romero seja bem conhecido pelos seus filmes de zumbis, Martin mostra alcance além do gênero. O filme foi fracasso de bilheteria, mas ganhou respeito crítico ao longo dos anos. Terror de vampiros para quem acha filmes de vampiro estúpidos. Romero tratou a mitologia com seriedade para desconstruí-la. O resultado é um estudo de personagens ainda mais perturbador que mordidas no pescoço. 7. Messias do Mal, 1973. Este sonho febril, da dupla de roteiristas-diretores Willard C. e Gloria Katz, é o que acontece quando formandos da escola de cinema decidem fazer um filme de zumbis que pareça uma pintura surrealista. O filme acompanha uma mulher
que procura o pai desaparecido em uma cidade litorânea da Califórnia, onde os moradores vão lentamente se tornando zumbis canibais. Mas chamar isto de filme de zumbis é como chamar 2001, uma odisseia no espaço. Um filme de ficção científica tecnicamente preciso, mas perde o sentido. A atmosfera é bastante estilosa. Parece terror de arte, com cenas que parecem pinturas surrealistas, e um sonho febril que deixa tudo socialmente desconectado e não identificável. O filme antecede Dawn of the Dead, mas parece mais horror artístico europeu do que gore americano. Zumbis atacam em locais comuns, um supermercado, um cinema mostrando faroestes vintage, tornando espaços diários ameaçadores. O que distingue Messiah of Evil é a aposta em criar medo pela atmosfera em vez de sustos. A cidade litorânea de Point Dume parece amaldiçoada por um mal oculto que invade cada quadro. O filme teve estreia teatral discreta, mas tornou-se clássico entre fãs de horror que apreciam sua abordagem ao zumbi. Este é o tipo de filme que influencia cineastas décadas depois. Você pode ver claramente o DNA disso em tudo, desde o remake de The Crazies até It Follows, Sisters, de 1973. A estreia de Brian De Palma no horror é puro terror psicológico em estilo Hitchcockiano. Quando Grace Collier testemunha realmente o assassinato cometido pela modelo Danielle Breton, ela descobre que Danielle tem uma irmã gêmea e as coisas ficam mais complicadas a partir daí. Este é De Palma, antes dele se tornar obcecado por Carrie e se vestir para matar. Ainda faminto e experimental, Margot Kidder oferece uma atuação desvairada que encarna o arquétipo de mulheres perigosas do horror dos anos 70. Ela é aterrorizante exatamente porque parece tão normal. A princípio, a garota da porta ao lado guarda um segredo sombrio envolvendo gêmeos siameses e cirurgia psiquiátrica. De Palma dirige o filme no estilo giallo, com tela dividida que vira marca e trilha de Bernard Herrmann, que exala paranoia. A exploração de identidade, doença mental e horror médico parece muito bem adiantada para o seu tempo. De Palma usa o gêmeo siamês para questionar a identidade e consciência compartilhada que ainda ressoa nos dias de hoje. Sisters provou de forma contundente que diretores norte-americanos poderiam igualar os maiores mestres europeus do horror em termos de complexidade psicológica e de sofisticação visual. Este é justamente o filme que consagrou De Palma como autor de terror e evidenciou que o horror psicológico pode alcançar a mesma eficácia dos sustos sobrenaturais, como The Crazies, 1973. Antes de 28 dias, causou loucura induzida por vírus. Legal. George A. Romero fez o pesadelo supremo da guerra biológica, quando um avião militar com arma biológica cai perto de uma cidade da Pensilvânia. O governo impõe lei marcial, moradores ficam insanos. O que segue são 90 minutos de paranoia, falhas do governo, civis virando homicidas. O filme The Crazies pode ser o menos valorizado entre os filmes de Romero e hoje é mais relevante que nunca. Funciona como horror e como comentário político, mostrando como a sociedade pode desabar rápido quando as autoridades perdem o controle. Os soldados com asmate são tão assustadores quanto os infectados, criando um pesadelo no qual ninguém pode confiar. A direção de Romero é contida e eficaz, construindo tensão pela paranoia em vez de violência gráfica. Os infectados não se tornam zumbis sem cérebro, mantêm a inteligência, mas perdem o senso moral, tornando-os muito mais perigosos que monstros tradicionais do cinema. O filme destaca o trabalho de câmera contido de Romero na revelação ou retenção de informações. Este cinema premonitório previu tudo, desde encobrimentos governamentais até terrorismo biológico. O remake de 2010 foi razoável, mas o original de Romero continua sendo a versão definitiva da paranoia apocalíptica. The Fury, de 1978. Brian De Palma, que depois de Carrie lançou este thriller telecinético que faz o filme anterior parecer contido. Kirk Douglas é um ex-agente da CIA que tenta resgatar seu filho psíquico de um ex-colega inescrupuloso, John Cadiz, que já quer usá-lo em operações sombrias do governo. O que começa como thriller paranoico evolui para uma guerra psíquica, com resultados explosivos, literalmente. Ainda que A Fúria não seja tão popular quanto Carrie,
É um horror envolvente que mistura poderes psíquicos com temores de conspirações governamentais. Amy Irving interpreta a aluna com poderes telecinéticos parecidos. É recrutada para ajudar Anne, de Douglas. Sua atuação sustenta o núcleo emocional. De Palma dirige com seu visual, usando tela dividida e câmera lenta para efeito máximo. O clímax do filme traz algumas das mortes mais gore da história do terror. Inclui uma explosão que tem de ser vista para crer. John Cassavetes é um vilão convincente, um cientista do governo, tão obcecado em transformar poderes psíquicos em armas, que perde a humanidade básica. The Fury combina horror sobrenatural com thriller político, criando algo que parece tão fantástico quanto enraizado na paranoia do mundo real. Este é De Palma em seu auge, mais ambicioso, criando um pesadelo telecinético que influenciou tudo, desde Scanners até Stranger Things. O que ainda torna esses filmes tão aterrorizantes hoje? Estes joias esquecidas do terror 70 provam que o verdadeiro terror não precisa de CGI nem de produção moderna. O que precisa é ambiente, compromisso e disposição para perturbar o público em nível básico. Cada filme mergulha em medos primordiais que permanecem relevantes. Fanatismo religioso, doença mental, conspiração estatal, disfunção familiar e a linha entre sanidade e loucura. Nas décadas, os cineastas de terror mostraram que sustos vêm da incerteza e da complexidade mental, e não de truques baratos. Esses filmes confiam no público para lidar com temas duros e fins incertos, gerando o impacto perene que o horror moderno não oferece. Qual é a pergunta real? Se esses filmes foram tão eficazes em assustar o público nos anos 70, por que os permitimos desaparecer no obscurantismo? Talvez seja a hora de resgatar esses tesouros enterrados e descobrir que, às vezes, os melhores filmes de terror são aqueles sobre os quais ninguém mais fala. Tenha bons sonhos. Você vai precisar deles. Qual filme de terror esquecido dos 70 te deu pesadelos? Deixem seus pensamentos nos comentários abaixo. Vamos debater qual joia esquecida merece um renascimento moderno. E muito sério. Se nunca viveu o terror de ver manequins ganharem vida em uma armadilha para turistas, o que você faz com a sua vida?